Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci e nós vamos iniciar a gravação da legislação especial, especificamente dentro do edital de direito penal. Nós vamos falar agora da lei de abuso de autoridade, a lei 4898 de 65, não é? Vamos falar do abuso de autoridade. Geralmente a primeira menção que eu costumo fazer sobre a lei de abuso de autoridade é a sua idade, não é? A lei de abuso de autoridade é de 65, é uma lei antiga, obviamente, mas que guarda atualidade, por isso que ela é perguntada em todos ou praticamente todos os concursos públicos da área jurídica, não é? Por que ela é tão importante? Porque ela traz as condutas caracterizadoras do chamado abuso de autoridade. E aí é muito importante que você saiba tudo isso. Não é uma lei difícil, mas é uma lei que você precisa tomar um cuidado especial e dar uma boa lida nos artigos. Então, independentemente do que a gente vai conversar aqui, pessoal, tem que pegar a lei e dar uma boa lida, tá? Embora a gente praticamente vai esgotar todos os artigos aqui importantes a respeito dela. Nós vamos começar com o artigo 1º que fala do direito de representação. Então, o artigo 1º diz assim: o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra as autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos, são regulados pela presente lei. Então, o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra as autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos, são regulados pela presente lei. Então, obviamente que esse artigo traz o quê? Ele diz o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal. Contra quem? Contra as autoridades, no exercício de suas funções, cometerem abusos. São regulados por esta lei. Já já nós vamos mencionar um pouquinho melhor essa questão do direito de representação, tá bom, pessoal? E aí ele diz, então, o artigo 2º, onde eu quero parar um pouquinho para explicar para vocês. O direito de representação será exercido por meio de petição. Petição, primeiro, dirigida à autoridade superior, que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil ou militar culpada a respectiva sanção, e dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar o processo crime contra a autoridade culpada. Então vejam, pessoal, na verdade, quando ele fala direito de representação, nós não podemos confundir esta representação com aquela representação do processo penal. Como assim? Vejam, você sabe que existe na ação penal pública uma modalidade chamada ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então é chamada ação penal pública condicionada. Condicionada a quê? A representação. Aquela representação, na verdade, é uma condição de procedibilidade da ação penal pública, tá? Não é esta representação. Então, esta representação que está aqui, esse direito de representação, não é aquela representação condição da ação penal pública. Não. O termo representação aqui no artigo 2º, ele é usado como sinônimo de levar ao conhecimento do Ministério Público ou da autoridade superior à culpada o abuso praticado. Ou seja, quando ele fala direito de representação, é como se fosse um direito de petição. Então, eu sofri um abuso de autoridade. Como é que eu faço? Eu represento. Represento para quem? Para a autoridade superior àquela culpada e para o Ministério Público, por meio de uma petição. Ah, mas então quer dizer que a ação penal por crime de abuso de autoridade é pública incondicionada? É. Tanto que se o Ministério Público tiver notícia de um abuso de autoridade, ele não precisa da representação de ninguém. Ele mesmo pode processar o fulano por abuso de autoridade, independentemente da vontade da vítima, já que a ação é pública incondicionada. Tá bom? Então não vamos confundir isso. Quando ele fala direito de representação, exercido por meio de petição, não é a representação condição da ação penal pública condicionada. Não. É uma representação no sentido do quê? De uma petição, onde eu narro os fatos, narro o abuso praticado e encaminho ao Ministério Público e à autoridade superior àquela
culpada, aquela que possa aplicar uma sanção à autoridade culpada. Então, o direito de representação será exercido por meio de petição. Nesses dois casos, dirigida à autoridade superior, que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil ou militar culpada a respectiva sanção, e ao Ministério Público, que tiver competência para iniciar o processo crime. Certo, pessoal? Parágrafo único. A representação será feita em duas vias e conterá: primeiro, a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade, com todas as suas circunstâncias. Segundo, a qualificação do acusado. E terceiro, o rol de testemunhas, no máximo de 3, se as houver. Tá? Então, a representação será feita em duas vias e conterá: primeiro, a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade, com todas as suas circunstâncias. Segundo, a qualificação do acusado. E terceiro, o rol de testemunhas, no máximo de 3, se as houver, tá bom? Então é isso que vai conter a representação, tá claro? Então você tem que memorizar para o seu exame. Então, sintetizando aí, o direito de representação é exercido por meio de petição, a petição em duas vias, a exposição do fato constitutivo do abuso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunha no máximo de 3, se houver. Então, isso é o que tem que conter a representação. Lembrando que esta representação não é a representação condição de procedibilidade da ação penal pública. Não. Isso aqui é uma representação no sentido vulgar, digamos assim, não jurídico, tá? No sentido de levar ao conhecimento de alguém um fato praticado. Petição vai ser dirigida a quem? Então, essa representação feita por petição é dirigida a quem? A autoridade superior, a culpada é aquela que abusou de autoridade, e ao Ministério Público, tá bom? Então você vai fazer lá a representação com a petição dirigida tanto ao Ministério Público, uma petição para o Ministério Público e outra para a autoridade superior à culpada. Tá certo até aí, pessoal? Guarde bem, tá bom? A falta de representação do ofendido, olha aí, não impede que o Ministério Público inicie a ação penal pública, conforme dispõe expressamente, aí eu vou querer que você localize depois a Lei 5.249 de 67, que está no seu código, conforme dispõe expressamente o artigo 1º da Lei 5.249 de 67, que alterou o artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade. Então, reforça o que eu já te falei até agora. A falta de representação do ofendido não impede que o Ministério Público inicie a ação penal pública no caso de abuso de autoridade. Por quê? Porque trata-se de uma ação penal pública incondicionada e não de uma ação penal pública condicionada. Certinho? Artigo 3º. O que é que constitui abuso de autoridade? Então agora você vai ter que decorar isso aí, pessoal. Memorizar, vocês vão ter que decorar. Artigos 3º e 4º. Ah, professor, mas não tem outro jeito? Não tem. Não tem. Você tem que saber o que é abuso de autoridade, porque você cai na sua prova o que é abuso. Ah, fulano fez tal coisa, o que é? É abuso, não é abuso? O que é o abuso? Então tá aí. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Primeiro, à liberdade de locomoção. Segundo, à inviolabilidade do domicílio. Terceiro, ao sigilo de correspondência. Quarto, liberdade de consciência e crença. Quinto, livre exercício do culto religioso. Sexto, liberdade de associação. Sétimo, direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. Oitavo, direito de reunião. Nono, incolumidade física do indivíduo. Décimo, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Então, qualquer atentado a isso, pessoal, caracteriza abuso de autoridade. Está aí o artigo 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção, inviolabilidade do domicílio, etc, etc, etc. Tá? Agora, o artigo 4º também traz abuso de autoridade. E aí o artigo 4º diz: constitui também abuso de autoridade, primeiro, ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. 2. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. 3. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. 4. Deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. 5. Levar à prisão ou nela deter
quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei. Sexto, cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial, carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor. Sétimo, recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa. H, vamos falar agora nas letras, né? H, o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder, ou sem competência legal. I, prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente a ordem de liberdade. Então, pessoal, é isso aí que é abuso de autoridade. Então, você não tem outra alternativa senão saber isso aqui, tá? Porque pode cair na sua prova. Então, artigos 3º e 4º são as condutas configuradoras do abuso de autoridade. Certo, pessoal? Artigo 5º. Considera-se a autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, tá? E sem remuneração. Então, quem que é autoridade para os efeitos da lei? Você veja, você repare que esse conceito é muito parecido com aquele conceito de funcionário público para os efeitos legais, não é? Para os efeitos penais lá do artigo 327 do Código Penal. Não é bem parecido? Tá, claro, fazendo as adaptações que devem ser feitas, não é? Então, considera-se autoridade para os efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Então, pessoal, vejam, não é só polícia, né? Porque a gente fala de abuso de autoridade, o pessoal já lembra logo de polícia. Não. Aí ele fala, exerce emprego, cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar. O juiz pode ter abusar de autoridade, o promotor pode abusar de autoridade, o funcionário público pode abusar de autoridade, o analista de promotoria pode abusar de autoridade, o escrevente pode abusar de autoridade, o oficial de justiça pode abusar de autoridade, qualquer funcionário público que detenha parcela de poder do Estado. Tá? Então ele pode abusar de sua autoridade. E nesse caso estará então o artigo 5º aí, vamos dizer assim, abarcando esta qualidade. Ele diz, considera-se autoridade, para os efeitos desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Então, uma perguntinha para vocês. O particular pode ser sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade? Sim, nos termos do artigo 30, não é? Desde que atue em concurso com a autoridade que abusou, conhecendo essa circunstância elementar, tá? Então, o particular, então vamos imaginar um policial e um amigo dele, que não é policial, abusam de autoridade. O policial abusa de autoridade, o amigo está junto e ajuda. Vai responder por abuso também. Mas ele não é autoridade, mas responde por força do artigo 30. O que diz o artigo 30 do Código Penal? Você tem que pegar. Ele diz, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, tá? Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E a qualidade de funcionário público, aqui no abuso da autoridade, é uma elementar do crime, logo ela se comunica ao coautor ou partícipe, desde que, obviamente, conheça essa circunstância elementar. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Artigo 6º. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. É a chamada tríplice responsabilização. Administrativa, civil e penal. Então, é a chamada tríplice responsabilização. Tríplice responsabilização. Então, responsabilidade administrativa, civil e penal. Tá certo? O que mais nós temos aí? Agora os parágrafos vão dizer o que é aí. Então, o parágrafo 1º diz assim, a sanção administrativa, porque o sujeito vai estar sujeito, o agente vai estar sujeito à responsabilidade administrativa, civil e penal, pessoal, as três, viu? Por isso chama-se tríplice responsabilização. Tá bom? Então, ele fala aí no parágrafo 1º acerca da sanção administrativa.
A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido. Bom, então o critério aí é a gravidade do abuso cometido. E consistirá em, primeiro, advertência, segundo, repreensão, terceiro, suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens, destituição de função, demissão e demissão a bem do serviço público. Nesta ordem, de acordo com a gravidade do abuso cometido. Parágrafo 2º, a sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, então aí tem que fixar o valor do dano civil, consistirá no pagamento de uma indenização de 500 a 10 mil cruzeiros. Obviamente que vai ter que atualizar isso aí monetariamente, tá bom? Então, se tiver condição de fixar um valor do dano, aí o juiz fixa lá, tá? Mas se não, vai pagar 500 a 10 mil cruzeiros atualizados aí. Certo, pessoal? Então, essa é a sanção civil. Então, sanção administrativa, sanção civil. E a sanção penal? Aí ele vem. A parágrafo 3º, a sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal, isso é da parte geral antiga, tá? Então não corresponde mais a esses artigos, embora a lei ainda mantenha esses artigos, mas tá, isso aí era relativo à parte geral antiga do Código Penal. E consistirá em multa de 100 cruzeiros a 5 mil cruzeiros, então desconsidera os 100 cruzeiros a 5 mil cruzeiros, vamos pôr aí só multa. Por quê? Porque aí vai ser calculado por dias multa de acordo com o Código Penal. Letra B, detenção por 10 dias a 6 meses. E letra C, perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. Então, a sanção penal, multa, prisão e perda do cargo e inabilitação. Tá bom? Sanção penal, então, multa, prisão e perda do cargo e inabilitação. Guarde bem. Tá claro? Então, sanções administrativas, civis e penais. Então, vamos até pôr aí grande para você guardar, tá? Sanções administrativas, civis e penais, tá bom? Guardou? Guardou? Então, tá ótimo. Sanções administrativas, civis e penais. E as penais, multa, prisão e perda do cargo e inabilitação para o seu exercício, né? Na verdade, para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. Guarde bem que isso pode cair na sua prova. Parágrafo 4º, as penas previstas no parágrafo anterior, ou seja, a multa, a prisão e a inabilitação, poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, certo? Então, só uma ou todas ou duas, sem problema, autônoma ou cumulativamente. Então, vamos para o artigo 9º, que fala o seguinte: simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso a responsabilidade civil ou penal ou ambas da autoridade culpada. Olha aí, a tríplice responsabilização. Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou até independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso a responsabilidade civil ou penal ou ambas da autoridade culpada. Certinho, pessoal? Então, essa é a tríplice responsabilização. Parágrafo 5º. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, parágrafo 5º do artigo 6º. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, não quer dizer que todo abuso seja praticado por agente de autoridade policial, civil ou militar. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer função de natureza policial ou militar no município da culpa por prazo de 1 a 5 anos. Então, guarde bem que esse é um efeito da condenação, tá bom? Então, quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa por prazo de 1 a 5 anos. Certinho, pessoal? Artigo 12. Por que nós estamos pulando um pouquinho? É porque muitos artigos não estão mais em vigor, não é? Então, aquela parte do artigo 7º que fala do processo administrativo está tudo fora.
Então, artigo 12. A ação penal será iniciada independentemente de inquérito policial ou justificação, por denúncia do Ministério Público instruída com a representação da vítima do abuso. Então, a ação penal é pública incondicionada, tá? O Ministério Público não precisa do inquérito policial, ademais, basta que o promotor pegue a representação da vítima e ofereça a denúncia com base naquela representação, tá certo? Vai instruir a denúncia com a representação da vítima do abuso que está falando o artigo 12. A ação penal será iniciada, independentemente de inquérito policial ou justificação, por denúncia do Ministério Público instruída com a representação da vítima do abuso. Aos crimes de abuso de autoridade aplicam-se as regras gerais de competência estabelecidas nos artigos 69 e seguintes do Código de Processo Penal. Então, com relação à competência, a lei não fala nada, mas aplicam-se as regras gerais de competência, e aí você vai pegar lá o artigo 69 seguintes, e vai ver as regras de competência do processo penal. Nós aplicamos para a lei de abuso de autoridade, como para qualquer outro crime, sossegado e tranquilo assim. Agora a questão da polícia militar, né? Então eu ponho aí, ó, aplica-se a lei de abuso de autoridade aos policiais militares? Em caso positivo, o processo correrá perante a justiça comum ou perante a justiça militar? Hein, pessoal? E se cair isso na sua prova? Aplica-se a lei de abuso de autoridade aos policiais militares? Em caso positivo, o processo correrá perante a justiça comum ou perante a justiça militar? Então, olha aí o que vem embaixo. Ainda que praticado por militar, compete à justiça comum o processo e julgamento dos crimes de abuso de autoridade. Por quê? Porque nós temos uma súmula. Olha lá. Ainda que praticado por militar, compete à justiça comum o processo e o julgamento dos crimes de abuso de autoridade. Então, os militares estão sujeitos, sim. Aplica-se a lei de abuso de autoridade aos policiais militares? Sim. Em caso positivo, o processo corre perante a justiça comum ou justiça militar? Justiça comum. Então, o que ele diz aí? Ainda que praticado por militar, compete à justiça comum o processo e o julgamento dos crimes de abuso de autoridade. E onde está isso aí? Na súmula 172 do Superior Tribunal de Justiça. Compete à justiça comum processar e julgar o militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Compete à justiça comum processar e julgar o militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Portanto, artigo 172, súmula 172 do Superior Tribunal de Justiça. Certinho, pessoal? Mais uma pergunta para você. Pode ser aplicado o rito especial da Lei 9.099 aos crimes de abuso de autoridade? Porque a pena dos crimes de abuso de autoridade... Vou voltar um pouquinho a tela, tá? Vou voltar para você ver, ó. Vamos voltar na responsabilidade penal? Vou voltar aqui, ó. Qual é a pena? Aí na letra B, detenção de 10 dias a 6 meses. Ora, se é de 10 dias a 6 meses, a pena privativa de liberdade não está sujeita à Lei 9.099? Está. Então, vamos voltar lá para a pergunta. Então, a pergunta aqui. Pode ser aplicado o rito especial da Lei 9.099 aos crimes de abuso de autoridade? Sim. Sim. Tá? Eu ponho até aí recentemente, porque recentemente para nós 10 anos é recentemente, perto de um código antigo, perto de leis antigas, né? Então, recentemente, com a vigência da Lei 11.313, que deu nova redação aos artigos 60 e 61 da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, pequenas causas, a questão restou definitivamente pacificada, aplicando-se o rito do juizado especial aos crimes de abuso de autoridade. Então, o que você vai fazer? Se você pegar a 4898, pega lá, tá? 4898, pega lá no seu código. Então, vamos localizar a minha aqui, ó, 4898. Não é uma lei grande, então tem que tomar cuidado que passa depressa. Tá aqui, ó. A minha tá aqui, ó. 4898. Então, você vai ver o quê? O que eu quero que você pegue? Você pegou a sua, né? A sua 4898 aqui. O que é que você vai ver? Você vai ver os artigos que eu te falei, tá? E depois, você vai ver uma parte do procedimento, tá? E você vai ver que tá aqui, ó. Artigo 13. Apresentada a representação ao Ministério Público, esse no prazo de 48 horas oferecerá a denúncia. Dos artigos 13 em diante. Não aplica mais, tá? Não aplica mais. Por quê? Porque antigamente
aplicava-se o rito próprio da Lei 4898. A Lei 4898 traz um rito próprio penal, que era aplicado antigamente. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia nós aplicamos o quê? A Lei 9.099, tá? Então aí nós não aplicamos mais, por isso que a gente só foi até o artigo 12. Por quê? Porque do 13 em seguintes fala do procedimento e nós não aplicamos mais. Tá bom? Por quê? Porque hoje nós seguimos o procedimento da Lei 9.099. Então isso é muito importante para nós. Fechamos aí, vamos para mim novamente. E aí está vista a Lei de Abuso de Autoridade. Você precisa dar uma lida boa na Lei de Abuso? Precisa. Você vai precisar dar uma boa lida na Lei de Abuso, mas como eu te falei, vai até o artigo 12. Por quê? Porque do artigo 12 em diante fala de procedimento, e o procedimento hoje já é o da Lei 9.099, tá bom? Guarde bem aquela questão da súmula do STJ que fala da competência da Justiça Comum para processar o militar por abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço, tá bom? Guarde bem o que é funcionário público para os efeitos da Lei de Abuso, quais são as condutas caracterizadoras do abuso de autoridade, tá? Que são os artigos 3º e 4º, e guarde as sanções que estão no artigo 6º. Tá bom? E as características da representação, artigo 2º. Então você vai dizer tudo? Não, não é tudo, é um pedaço, né, pessoal? Então, isso aqui é coisa simples. Agora, vai cair na sua prova? Sim, pode cair, foi pedido expressamente no edital de penal. Então, você tem que saber a Lei de Abuso. Tá claro? Então, vamos ficando por aqui, agradeço a sua atenção e nos vemos numa outra oportunidade.